Vamos ao momento da exposição da palavra, que está lá em Gênesis, amados. Hoje iniciando mais um capítulo, tá bom? O capítulo 13 de Gênesis. Hoje irei pregar aos irmãos aqui 4 versos, verso 1 a 4. Onde a palavra de Deus diz o seguinte, amados, capítulo 13, verso 1 a 4. E Abrão saiu do Egito para o sul, ele, a sua esposa e tudo o que tinha, e Ló com ele. E Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início, entre Betel e Ai, verso 4, até o lugar do altar que ele fizera ali no início, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos perante sua palavra, um momento a qual estudamos e vimos que é o momento onde Cristo ministra aos nossos corações, onde o cabeça da igreja, Senhor Deus, exorta, corrige, coloca, Deus, cada coisa no seu lugar. Um momento importante, um momento de edificação espiritual, um momento onde a igreja, Deus, ganha e é abençoada pelo Senhor. Este meio de graça é muito importante, que possamos então desfrutar dele com muito esforço, empenho e fé. O Senhor nos ajude a ter olhos, ouvidos preparados para constatarmos na sua verdade aquilo que o Senhor tem nos preparado. E assim, Senhor Deus, o Senhor mais uma vez seja glorificado através, Senhor Deus, desta palavra, através, Senhor Deus, desta comunicação aqui feita, a qual eu, homem como miserável, homem que sou, preciso da tua graça também, assim como meus irmãos que estão ouvindo. Que o Senhor nos ajude pelo teu Santo Espírito, nos conduzindo e nos capacitando. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, então estamos agora em mais um capítulo. Nós vimos a chamada divina de Abrão, né, no capítulo 12, no início, onde ele sai da sua terra natal, onde ele sai de Ur dos Caldeus inicialmente, parte para Harã, ali permanece um tempo com a sua família, até realmente Deus mais uma vez ratificar o chamado e ele partir definitivamente, tá? A bênção em que ele recebe, né, a promessa que ele recebe, nós encaramos como 3 partes, né, iniciais, de que ele receberia uma terra prometida, um país, uma nação. Ele seria abençoado, né? E esta bênção, ela é tanto vista como bênçãos materiais e também bênçãos espirituais. Tanto que Deus diz, né, nações, famílias serão abençoadas em ti. E isso nós enxergamos como o caráter espiritual da promessa de Deus. Mas também nós vemos que ele, com o decorrer do tempo, passou a ser abençoado materialmente, com uma nação, com uma propriedade, uma terra que emana leite e mel, muito próspera, muito abençoada, se tornando um homem rico. E, né, a terceira parte é a semente. Ele teria uma nação, uma semente neste país. Então, uma família de renome. Então, isso contrapôs, quando foi exposto aqui, a condição de Babel, onde o povo, por si só, independente de Deus, queria ter um nome conhecido, queria ser famoso. E Deus frustra aqueles planos, dissipando todos aqueles povos. E aqui nós vemos Deus, né, em contrapartida a Babel, contrapondo Babel, ele prometendo que faria de Abraão, desta nação, um povo de renome, um povo abençoado, próspero, e que reuniria nele. Então nós vemos aí um contraponto com a situação de Babel para com a promessa e o pacto abrâmico, né? Este é o pacto abraâmico que nós conhecemos. Então, nós vimos que ele chegou nesta terra. Abrão chegou neste local. Ele peregrinou, cumpriu ali com o chamado de Deus, obedeceu ao Senhor, chegou lá, erigiu altares,
agradeceu a Deus, invocou o nome de Deus, porém, retorna para o Egito. Aquela terra é cometida de uma grande fome, uma fome muito severa, que ele se depara e ele toma por si por certo ir até o Egito buscar suprimentos. Chegando lá, nós vimos a trágica condição de Abrão em entregar a sua própria esposa para o faraó, colocar muitas pessoas ali sobre um risco de vida, porque Deus se irou com aquilo, enviou pragas. Então, Abrão pecou seriamente, além de não ter confiado em Deus e permanecido na terra prometida, orando ao Senhor e buscando nele a provisão necessária. Agora, irmãos, estamos num capítulo que vem após tudo isso que eu já disse aos irmãos. Ele retorna, então, para o mesmo lugar em que ele esteve antes. Né? O verso 1 já vai nos dizer isso, que ele retorna. Então ele sai do Egito. E veremos também neste capítulo, no verso 5, o conflito que sucederá entre Abrão e Ló, seu sobrinho. E que foi composto, né, por uma prudente proposta de Abrão. Este conflito, então, ele é remediado ali, ele é conduzido por Abrão no verso 8, de uma forma prudente, de uma forma sensata e sábia, ao ponto que eles se separam, né? Abrão continuou em Canaã e Ló escolheu a planície do Jordão e habitou perto de Sodoma, um lugar famoso pela sua maldade. Você percebe isso no verso 10. E após que o Senhor renovar, né, com Abraão a concessão da terra, porque Deus vai mais uma vez a Abraão, renova a sua promessa no verso 14, os irmãos podem constatar isso. Então ele se mudou para a planície de Manre, em Hebrom, e lá estabeleceu a adoração a este Deus, que já é no final do capítulo, no verso 18, tá bom? Então, basicamente, nós vemos aqui uma trilogia da história de Abrão juntamente com Ló. Este capítulo vai ser destinado, Moisés destinou a narrar os conflitos de Abrão com Ló, a divisão, o seu retorno do Egito e a renovação da promessa de Deus para com ele. Então é isso que nós veremos, né, nesta narrativa de Moisés para com o nosso servo aqui, Abrão. Tá? E Gênesis, nós percebemos, antes de entrar no texto, que é importante distinguir isso, que Moisés ele usa desses opostos. Ele sempre gosta de falar de uma pessoa contra outra, justamente para definir linhagens. Ou seja, amados, ele designa linhagens rivais nas narrativas. Por exemplo, Isaac tinha o seu oposto, que é Ismael. Nós vimos também Jacó, que tinha o seu oposto, que era Esaú. Nós vimos anteriormente Caim, que tinha o seu oposto, né, aquele que ele assassinou, Abel. Então, sempre na construção do texto em Gênesis, nós veremos linhagens opostas. O capítulo 13, próximo do início do corpus patriarcal, é importante para o conjunto a mostrar, né, esta diferença entre as linhagens selecionadas. Quanto à história posterior de Israel, as tensões entre esses patriarcas que veremos é o primeiro conflito perpétuo entre seus descendentes. Israel, que virá de Abrão, né, o povo judeu, para com um povo que virá e será descendente de Ló. E as filhas de Ló, que nós conhecemos, né, que embebedaram seu pai, abusaram dele, tiveram filhos. Porém, qual descendência veio disto? Os povos moabitas e amonitas, ferrenhos opositores e inimigos de Israel. Então aqui, Moisés já começa a distinguir essas duas linhagens. Ele já começa a preparar todo o enredo do que virá posteriormente, tá? Então por isso é destacada essa divisão, essa separação de Ló. Significa que Ló não é um homem salvo? Não, não significa isso, tá?
Porque, como já foi mostrado, o Novo Testamento é falado que Ló é um homem justo, né? Ele se opôs às práticas de Sodoma no Novo Testamento. Então, assim entramos no verso 1, irmãos, tá? Para exposição aqui aos irmãos. Utilizando agora João Ferreira de Almeida. Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, né? Ou para a parte sul de Canaã, levando sua mulher e tudo que tinha. E Ló o acompanhava. Tá? Primeira informação que nós temos no texto é que subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. Né? Então Moisés, aqui, por que ele destaca isso? Tá? Porque no verso 20, capítulo 12, nós já vimos que o faraó tinha mandado eles embora. Né? Mandou eles embora e eles partiram então. Agora é ratificada essa informação de que eles saíram, subiram. A minha versão King James diz: e Abraão saiu do Egito. E Moisés coloca isso para, primeiramente, nós relembrarmos sobre a ação de quem que ele saiu do Egito. Quem foi que impulsionou a saída de Abraão do Egito? E nós sabemos que o que impulsionou, o que frustrou os planos do faraó, inclusive de Abrão, na sua momentânea incredulidade, foi justamente as pragas que o Senhor enviou. E Deus, enviando as pragas, trouxe a indignação a Faraó, que os expulsaram, que os mandaram embora de uma maneira muito cortês, digamos, né, respeitosa, mas falou: saiam daqui. Então quem promoveu esta saída foi o próprio Deus. Então Moisés pretende que nós tenhamos isso em mente, que celebremos a bondade de Deus em proteger Abraão. Em tudo, mesmo pecando, Deus protege Abraão. Deus guarda, Deus cuida. E em decorrência disso, ele não só regressou em segurança, mas levou consigo grande riqueza. Além de Deus preservar Abraão, de trazer e restituir a sua esposa, ele sai de lá com tudo aquilo que Faraó já havia dado a ele. Ele sai com todas as suas posses. E deve-se notar também a seguinte circunstância, que quando ele foi deixando o Egito, rico em gados e tesouros, lhe foi permitido seguir sua viagem em paz. Porque ninguém o perseguiu. Vocês lembram de Labão, que vai atrás, né? Vai atrás de Jacó? E não, aqui o caso, ele é preservado, inclusive no seu retorno. Digamos então que Abraão vem em pecado, sendo preservado por Deus, e ele sai conduzido pelo próprio Deus também. Amados, Abraão adquiriu entre eles muitas posses, e isso foi transferido agora para outro lugar. E eis Deus preservando Abraão, mesmo em meio a um lapso de incredulidade. Isso, somente isso, já nos ensina que Deus muito bem pode, né, com a palavra que muitos estão, né, habituados a utilizar, ver a permissividade de Deus quanto aos seus atos pecaminosos. E Ele pode muito bem te dar uma condição favorável para continuar pecando. Ele pode muito bem fornecer todo o caminho para que você seja enredado nas suas próprias vontades e desejos. Para que disto, ele, talvez, eu digo talvez porque muitas das vezes ele não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Então é muito perigoso percorrer um caminho deliberado e presunçoso de pecado. É muito perigoso. Porque você não sabe se Deus entrará com providência ou não. É muito perigoso eu e os irmãos permanecermos em pecados habituais. É muito perigoso você percorrer este caminho. Porque nem sempre você poderá sair dele. Se você realmente for agraciado por Deus, que você realmente agradeça e dobre os seus joelhos.
Mas pode muito bem, e eu alerto aos irmãos, acontecer o contrário. Abraão poderia ter findado a sua vida através da mentira, através da incredulidade, e colocado sua esposa, seus servos, Ló, porque Ló não é citado em toda a ocorrência do Egito, mas ele está lá, tanto que ele está saindo agora junto. Ló viu tudo. Ló viu a mentira de Abrão. Ló viu ele entregando a sua própria esposa para negócio com o faraó. Ló estava junto. Então tome cuidado, porque você pode ser a antítese de Abrão. Você viu que nós realmente cantamos no Salmo 19, que Deus não nos entregue, nos nossos pecados deliberados. E Ele pode fazer isso. E ele sai do Egito, então. Um país que está mais abaixo, né, geograficamente, e tão mais fácil de ser regado pelo rio Nilo como era. E Canaã sendo mais alto, né, por isso que diz aqui na versão Ara, subiu, né? Então, amados, isso é uma questão geográfica. Por isso que ele coloca esses termos, subiu, né? Então, amados, a fome ainda... Não é que a fome tinha cessado em Canaã, mas ele sai do Egito e, como dizem os cronólogos judeus, depois de estar do lá por 3 meses. Então, isso alguns judeus que, né, colocam a Bíblia em cronologia, contam os tempos, mas um escritor pagão citado por John Gill, chamado Artapanos, ele cita que ele ficou lá 20 anos no Egito. Tá? Então tem essas informações extras bíblicas, né? A questão é, ele permaneceu algum tempo no Egito. Ele permaneceu algum tempo lá. Ou seja, o pecado dele não foi algo rápido para ser resolvido. Isso já nos mostra que talvez você permaneça, às vezes, entregue aos seus desejos durante anos. Durante um bom tempo. Até que Deus fale ou force a sua saída. Mas nem sempre isso pode acontecer. Nem sempre. Então, o conselho que eu dou a você, meu irmão, e para mim também, para nós, é que nós rompamos com o pecado quanto antes. Que nós realmente levemos a sério essa questão. E diz o texto, levando sua mulher e tudo que tinha. Você consegue enxergar a graça de Deus levando a sua mulher, levando aquela que ele entregou, levando aquela que ele abriu mão, levando de volta tudo aquilo que Deus uniu. Não separe o homem o que Deus juntou. Né? A frase é repetida como lá no capítulo 12, verso 20. Então, com a frase tudo que tinha, percebam. A frase significa a riqueza que ele acumulou até então. E além disso, o mesmo hebraico descreve a riqueza de Abrão, que será a herança de Isaac, seu filho. Deus, desta forma, está cumprindo sua promessa de tornar Abrão um homem de posses, abençoando tanto materialmente quanto espiritualmente. Se nós percebermos, né, Isaac, lá no capítulo 24, mais para frente, no verso 2, diz: Abraão disse a seu servo mais velho de sua casa, que governava sobre tudo que ele tinha. Olha lá o termo, tudo que ele tinha. Né? Ou seja, todas as suas riquezas, posses. Rogo-te que ponhas as mãos que ponhas tua mão debaixo de minha coxa. Aí lá no verso 36, e Sara, esposa do meu senhor, deu um filho ao meu senhor, quando ela já estava velha, e a ele deu tudo o que possui, tudo o que tinha. Então tudo isso que está acontecendo, Deus já está mirando e visando aqueles que receberiam. Ou seja, abençoar aqueles que o abençoam.
Ou seja, abençoar uma semente, uma nação, que viria após seu filho, depois viria seu neto Jacó, até que se formasse a nação de Israel. Deus então já está utilizando deste evento com o faraó para abençoar nações. Mesmo em meio a algo pecaminoso da parte de Abrão. Olha como Deus, ninguém pode sondar a mente de Deus. Olhe para como Deus, ele esquadrinha os acontecimentos históricos, irmãos. Veja que nada pode limitar. Assim como nós observamos em José do Egito. Assim como nós observamos que ele sacou algo totalmente benéfico para todos os seus familiares, através do quê? Dos pecados dos irmãos de José. Mas que coisa terrível é sermos usados através de um ato pecaminoso nosso. Porque se Deus saca algo bom, é por graça e misericórdia. E nós, amados, somos tão culpados quanto se Ele sacar algo bom ou não. Então nós devemos pensar e temer a Deus. Temer a Deus. Porque por mais que você pense que é algo bom e natural, talvez seja você sendo enlaçado pelo pecado, irmão. Abraão viu a fome em Canaã e talvez eu e você faríamos a mesma coisa. Precisamos buscar alimento. Precisamos tomar alguma atitude. Ou seja, algo natural, ordinário. Mas talvez Deus esteja te entregando. Nós temos que olhar, irmãos, com temor para tudo que nos acontece. Paulo fala isso quanto ao casamento. Olha, eu aconselho que vocês permaneçam só. Já leram isso, 1 Coríntios 7? Porque se você casar, a instituição divina de Deus é muito bom, é abençoador, desde que nos moldes de Deus. Mas você terá duas preocupações, principalmente como homem. Você terá que cuidar da sua própria vida e terá que cuidar da vida da sua esposa. Você terá preocupações materiais como um provedor. Já como um homem que serve ao Senhor e permanece servindo a Deus sozinho, ele diz claramente. Mas por que ele diz isso? Porque ele fala sobre você acumular ainda mais condições que pode te levar à destruição. Oh, filhos, Deus me abençoou com filhos. Você já parou para pensar que o seu filho pode estar acumulando cada vez mais brasa sobre a sua cabeça? Você já parou para pensar que Deus pode estar movendo as coisas não para sacar um bem? Isso não te faz temer? Não é porque eu tenho filhos que eu sou abençoado automaticamente. Depende muito disso. Porque os moabitas e os amonitas que saíram de Ló não foram bênção alguma. Foi um povo que se opôs. Um povo pagão. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que fazer tudo no temor ao Senhor. Nós temos que saber muito bem aonde que estamos pisando. Nós temos que ter a palavra guardada em nossos corações para não pecar contra o Senhor. E não assimilar todas as coisas como benéficas e boas, simplesmente porque são ordinárias. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então tome cuidado. Pense muito bem. Ah, preciso de um emprego. Qual emprego você deseja? Qualquer um serve? Não, não é qualquer um que me serve. E é essas pequenas concessões que você vai fazendo que Deus vai deixando. E daqui a pouco você está tão enredado no pecado que você não consegue mais sair. Pense nisso, meu amado. Veja, levando sua mulher e tudo que tinha, Abraão sai do Egito rico, continuando rico. Moisés aqui mostra para nós o que, amados? Que as riquezas de Abraão, em todo esse período que ele permaneceu no Egito, não foi um obstáculo que impediu Abraão de continuar buscando o seu propósito último e de seguir rumo a ele com paz ininterrupta. Sabemos o quanto a posse de moderada riqueza impede muitos de erguer a cabeça para o céu.
Aqui tem um ponto muito importante para nós, relatado por Moisés nesse verso 1, que Abraão, ao retornar para Canaã, isso aqui é para nós simbólico e significativo. Por quê? Se ele retorna para Canaã, ou seja, irmãos, nada diz que a fome cessou em Canaã. O texto não informa que cessou a fome em Canaã. Então, provavelmente, a fome permaneça naquele lugar. E ele está retornando agora para o lugar de fome. Isso mostra para nós que Abraão, muito provavelmente, e pelo que o texto nos permite dizer, chegaremos lá, que ele retorna por um ato de fé. Ele retorna por um ato de confiança. Ele retorna porque agora ele caiu em si. E mesmo tudo que ele tem, as posses, a riqueza agora que ele possui, isso não se torna um impeditivo. Porque ele poderia muito bem pensar, na sua incredulidade, poxa, vamos sair do Egito, mas vamos ficar aqui nas redondezas. Não tem só o Egito. Vamos ficar aqui nas regiões. Nós já temos aqui a condição. Nós já somos ricos. Nós já temos riquezas, bens, posses. Mas eles retornam para o lugar que, pela incredulidade, ele moveu e saiu. Então veja, amados, para muitos, a riqueza, o conforto, os bens se tornam um impeditivo. Muitos colocam isso na frente da obediência e de atos de fé. Enquanto que os que realmente possuem abundância não só se mostram apáticos na indolência. Certamente você já leu nos evangelhos que Cristo disse que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas não é impossível. Mas é muito difícil. Por quê? Porque esse bem-estar, essas riquezas trazem certos confortos para o coração. E esses confortos são laços, são prisões. Aquela questão, né? Nós vemos, irmãos, se deslocando a distâncias, ou até mesmo mudando os seus lares, para que eles possam encontrar uma igreja onde eles consigam servir ao Senhor. Uma igreja bíblica, uma igreja onde ele cresce espiritualmente. E essas pessoas colocam a espiritualidade na frente de qualquer bem material. Ao passo que existe o contrário também. E os irmãos já viram, inclusive, na igreja. Ah, pastor, não estou indo porque eu estou com dificuldade financeira para pagar o ônibus. Tá bom, então a igreja paga a sua passagem. Aí adianta? Não adianta. Por quê? Porque o coração ainda está preso no conforto. A pessoa não deseja desprender um sacrifício. Não tem uma disposição para isso. Porque está enredada em outras coisas. As pessoas que agem desta forma precisam analisar por que o coração delas deseja isso. Por que eu não quero dar satisfação para uma igreja, por exemplo? Por que eu não quero estar sobre os cuidados de um pastor, por exemplo? Ou seja, às vezes, amados, essas pequenas falhas, esses pequenos desvios, mostram coisas grandiosas. Aonde? Dentro dos nossos corações. Por quê? Por que você tem dificuldade em determinada área? Já parou para analisar aonde que está? Porque talvez o que é aparente é pequeno, perto do que está lá dentro. Que aí você não quer tocar. Toma cuidado. Porque aqui, vendo o texto, amados, a riqueza que Abraão adquiriu no Egito não foi impeditivo para ele retornar para o Egito. Porque a fome instaurada lá poderia colocar tudo a se perder. Ele poderia ter o senso de preservação. Não, vamos aqui, vamos lá tá, o negócio está feio lá, esposa. O negócio está pegando para lá. Não, vamos ficar por aqui. Vamos nos preservar. Nós vamos sair do Egito porque deu tudo ruim lá, mas vamos procurar um outro lugar, onde a fome não esteja tão severa. Não, eles retornam. Isso é um ato de fé. Isso é um ato de confiança em Deus. E as riquezas não se tornam impeditivo. E eu pergunto a você, quais são os seus impeditivos? O que te impede de servir melhor a Deus? O que te impede de obedecer ao Senhor? O que está no seu coração que te segura? Que você deve reconhecer isso perante o Senhor.
E diz o texto que Ló o acompanhava. Ou seja, Ló volta a ser citado entre aqueles que retornam do Egito, de onde é claro que ele desceu juntamente com Abrão. Esteve junto no Egito. Não tinha sido necessário mencionar Ló na ida para do Egito, já que ele não participara direto dos eventos que se desenrolaram lá. E percebemos o que é altamente provável, que ele tenha respeito, grande respeito e favor mostrado a ele por causa da sua relação com Abrão e Sarai. Pois parece, pelo que se segue, que ele ficou muito rico também, Ló. Mas agora, na volta para Canaã, Ló terá um papel decisivo. Pela segunda vez, no verso 5, a narrativa relata a presença de Ló com Abrão, preparando o leitor para as histórias de Abraão e Ló que se seguirão, né? Ou seja, Ló está sendo abençoado juntamente com Abrão. E isto se tornará em um ponto aonde vai ser o quê? O ponto culminante para a separação dos dois. Justamente as riquezas que eles receberam de Deus. Então veja, Deus é quem está abençoando, Deus é quem está dando as riquezas, mas disto mesmo pode ser um motivo pelo coração do homem, um ponto de cisão. Então não é porque Deus é quem está dando e abençoando, que isso não significa que você com as suas mãos sujas e intenções pecaminosas, que você pode manchar e trazer divisão para o seu próprio lar. Os irmãos sabem, se os irmãos pesquisarem, o maior índice de divórcio, sabe quando que ele ocorre? Depois que o casal tem filhos. Mas a hora que nasce, né? Oh, glória a Deus. Mas depois que o filho vem, aí os casados, quem já tem filho, sabe o porquê que isso acontece. Sabe o porquê que isso acontece? Porque as responsabilidades dobram. Logo, se as responsabilidades dobram, o amor se esvazia. O casamento se torna um casamento pragmático. O casamento se torna um meio, uma casa apenas de obrigações. Você faz isso, você faz aquilo. E não se tem mais o amor, não se tem mais o cuidado, que talvez tinha um pouquinho quando se iniciou ali o noivado. E aí vem o filho. E a mulher negligencia os cuidados com o esposo negligencia com a esposa. E aí, ó, se rompe. Estar morando na mesma casa não significa que o divórcio já aconteceu, tá? Estar morando na mesma casa pode ser apenas como aqueles que vêm hipocritamente para a igreja apenas de corpo presente, mas não têm o coração disposto a adorar a Deus. Então, que nós venhamos a refletir sobre isso. O que está prestes a acontecer aqui é uma separação entre dois homens que tinham afinidades. Não tenho dúvida que Ló amava Abraão e Sarai, por consideração, por tudo que são parentes. Mas acontecerá um rompimento, né, que será para a semana que vem. Então Ló está aqui presente, Moisés insere ele justamente para já preparar o caminho para essa separação e mais para frente ainda falar sobre a origem dos povos, né? Moabitas e amonitas. Nunca se esqueçam disso, tá? Verso 2. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro, tá? O texto é nítido, né? Que ele fala aqui sobre a riqueza mais uma vez. A riqueza de Abrão. O termo hebraico utilizado aqui para muito rico é um termo kabed, chamado, uma palavra kabed, que significa muito pesada. Não é coincidência que se une aqui a mesma palavra que no capítulo anterior, que descrevia a fome. O kabed, ele também foi utilizado para fome. Ou seja, a fome pesava sobre a terra. Agora, a fome, a riqueza de Abrão é pesada também. Ou seja, para acentuar, é uma linguagem que de exagero realmente, mas não que não seja literal, é realmente que existe. Tá? É possível que essas palavras indiquem que o conflito com Ló foi gerado a partir da riqueza de Abrão.
O evento que desencadeou a separação entre Abraão e Ló foi a briga dos servos. Os numerosos escravos e escravas, que naquela época significavam riqueza, levaram à separação. Por isso que eu apliquei em filhos. Porque certamente muitas riquezas pode ser sinônimo de ser abençoado por Deus? Pode. Com certeza pode. Ter muitos filhos é sinônimo de ser abençoado por Deus? Sim. Mas o que isso pode ocasionar? O que eu sempre digo para as mães e para os pais: tenha prudência. Sejam sensatos. Eu digo, analise o seu entorno. Porque essas brigas entre os servos de Abrão e Ló, você acha que começou de um dia para o outro? Ou já foi tendo desentendimentos, um aqui, remediou, outro desentendimento ali, remediou, já foi dando indícios. Toma cuidado. E talvez, mais riquezas fosse sinônimo também de mais brigas. E não é porque Deus está dando que significa que você está sendo um bom gerente daquilo que Deus está dando. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E as nossas mãos às vezes são limitadas, o nosso conhecimento é limitado, as nossas capacidades são limitadas para saber gerir as bênçãos sem medidas de Deus. E nós vamos transformar algo que é santo em um pecado completo. Essa é a capacidade do homem pecaminoso. Ele era rico também em coisas espirituais, na fé em outras graças. Ele era herdeiro do reino dos céus e nas coisas temporais, como às vezes é o destino de homens bons ser. Embora raramente, pelo menos, ser excessivamente rico, como foi Abrão, ou muito pesado, como diz o termo Cabed, ele estava carregado de riquezas. E às vezes, uma abundância de riquezas é um fardo para um homem, em vez de torná-lo mais fácil. Por quê? Quanto mais rico, talvez mais aprisionado se torne o coração. Mas não, amados, podemos ter homens piedosos que temem a Deus, que saibam sim também administrar essas riquezas. E como podemos observar atualmente, foram motivos de muitos problemas para Abraão e Ló. No caso de Abraão e Ló, teve problema. Moisés coloca a virtude de Abraão em contraste com os vícios de outros. Por quê? Quando ele relata que ele não se deixou impedir por nenhum obstáculo, quando buscou outra vez voltar para Canaã, veja, irmãos, Abraão poderia, como muitos outros, se gloriar com um pretexto legítimo, por exemplo, visto que Deus de quem Abraão recebeu bênçãos extraordinárias, lhe fora favorável e bondoso no Egito. Era justo ele permanecer ali, como já disse aos irmãos. Abraão, porém, não se esquecera do que fora divinamente prometido. E, portanto, como um homem livre, se apressa rumo ao lugar onde ele foi chamado. Por isso mesmo, os ricos não têm nenhuma desculpa, caso se tornem tão arraigados na terra que já não entendam o chamado de Deus. Esse ponto de Abraão é muito importante para nós, porque existem alguns crentes que falam, não pode ser rico para ser crente. É impossível. O dinheiro, ele se opõe à fé cristã. Isso é uma mentira. Tá? Ele pode ser um impeditivo? Pode. Pode sim. O dinheiro, como eu disse, vai trazer muitos confortos, muitas condições que te faça negligenciar ainda mais aquilo que a sua pecaminosidade te leva a fazer. Mas isso é uma regra para todos os homens? Não. Por exemplo, um homem pode ser muito rico e ajudar muito mais as pessoas. Ser muito mais caridoso. Ser muito mais generoso com a obra de Deus. E ele pode administrar isso de uma maneira santa. Então Deus pode muito bem mover como Abrão, uma pessoa rica, uma pessoa com muitos bens, porém que tem a fé em Cristo. Entretanto, aqui se deve guardar dois extremos, tanto a pobreza, a perfeição, que muitos falam que é os pobres, que são perfeitos em Cristo,
que Cristo veio para os pobres, né? E distorcem o texto nesse sentido. Já viram isso, irmãos? Né? Pessoas argumentarem nesse sentido. E é relatado aqui as riquezas em gado, em prata e em ouro, né? Gados são mencionados primeiros como sendo a parte principal das riquezas dos homens naqueles dias, como ovelhas e bois, e jumentos e camelos, né, que ele recebeu do faraó também. E além destes, ele tinha grandes quantidades de prata e ouro. Suas riquezas, sem dúvida, foram muito aumentadas, tá, pelos presentes que recebeu. Mas veja, a prata e o ouro não faziam parte da indenização que o faraó pagou ali, né? Deu a Abraão. Ou seja, isso ele já tinha, a prata e o ouro. Se vocês verem lá o capítulo 12, verso 16, né, ele não recebeu prata e ouro. Ele recebeu o quê? Ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Né? Então esse muito ouro, prata que ele tinha, ele já carregava consigo. E ele permanece com isso. Alguns dados importantes, né? Por volta de 2000 anos antes de Cristo, porque tem uma ordem aí, né? Gado, prata e ouro. E isso é importante, porque mostra a classificação do que era considerado na época como mais, que trazia mais valor para aquilo que se possuía. Então, primeiro o gado, né? E segundo vem a prata, na frente do ouro. Ou seja, a prata era o metal mais nobre e importante no ambiente mesopotâmico. Por isso ela é citada antes do ouro na lista das riquezas de Abrão. Abrão tinha trazido prata da sua terra natal e ganhou ouro em Canaã. Nos dois casos, trata-se de matéria-prima. Somente nos séculos 6 e 7 a.C., o ouro passou a ser usado como moeda. Somente quando Dário I conseguiu, em 516 a.C., fixar a relação do valor ouro-prata. Tá? Então, só momentos posteriores é que o ouro ganha essa proeminência em cima da prata. Amados, em tudo nós vemos a bênção de Deus sobre Abraão. A providência dele, tornando esses homens ricos. E ensina, amados, a ter abundância, assim como sofrer necessidades. As riquezas dos homens bons são frutos da bênção de Deus. Deus disse a Abraão: abençoar-te-ei. E esta bênção enriqueceu, sem acrescentar dores. Porque, põe para mim aqui Provérbios 10, 22, a riqueza pode trazer dores. Olha só, Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor traz riqueza, e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor. Mas pode trazer dores. Pessoas que empenham as suas vidas apenas para se tornar ricos. Eu vi um relato de um homem, ele é até famoso, né? Hoje ele mexe só com um negócio de comida, né? Mas ele faz assim, como hobby, posta lá nas redes sociais. Ele falou: eu já tentei ser rico, né? Eu tinha não sei quantas panificadoras, mas ao passo disso eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ficar tão preocupado com essas coisas. Esse desejo pela riqueza passou a me consumir, que é justamente o que Provérbios diz. Que era uma ganância do coração, que ele passou a ficar doente. Trouxe dor, trouxe pena. E aí, amado, você deve avaliar seu coração quanto à riqueza. Porque por mais que você não tenha, você deve pensar como que você seria, seu coração reagiria caso tivesse. Isso te traria dor? Pena? Ou seria algo que viria das mãos do Senhor sem trazer pena alguma? Seria algo leve para você? Mateus 27, 57, ele disse: olha o outro exemplo de um homem rico e que crê em Cristo. Ao cair da tarde chegou um homem rico de Arimateia, chamado José de Arimateia, que se tornara discípulo de Jesus. Esse mesmo foi quem forneceu um túmulo para Jesus Cristo. Um homem abastado, um homem de recursos. Verso 3, irmãos. Na sua jornada subiu do Neguebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera
a sua tenda entre Betel e Ai. Veja então, Moisés relata para nós, na sua jornada subiu então do Neguebe para Betel. Então aqui ele relata o percurso. Ele fez o mesmo passeio ou jornada pela mesma estrada, parando nos mesmos lugares de descanso, porque se você perceber, amados, quando ele vai para o Egito, ele vai por este mesmo caminho, tá? Ele viaja para o Neguebe, tá? E agora ele volta para Betel, que é o lugar, como é identificado por Moisés, o local onde ele estivera outrora. Ou seja, o mesmo percurso de ida é o percurso de volta. Agora, com uma diferença, tendo aprendido a lição. Embora alguns comentaristas entendam que ele fazia suas viagens como eram adequadas para seu gado, pois eles eram capazes de carregá-los e não sobrecarregá-los, para que eles não os matassem, mas fazia etapas curtas e frequentemente parava e descansava. Isso é óbvio pela logística, né, e a condição dessa caravana, com muitos servos, muitas posses. Às vezes, amados, isso já nos ensina muitas coisas. Principalmente quando eu medito em Apocalipse 2, verso 4 e 5. E lemos esses dias, né? As exortações às igrejas. Abraão, aqui, o que ele representa para nós quando ele volta para o início? Quando ele retrocede. Mas esse retroceder é um retroceder benéfico. Ele nos mostra que às vezes precisamos voltar pelo mesmo caminho em que empreendemos contra Deus. O que eu quero que o irmão visualize é como que Abraão desceu para o Egito. Em qual condição? De não consultar a Deus, de incredulidade, se apartando do Senhor. Como que ele retorna agora? Vendo as pragas, vendo tudo que ele fez, vendo as resultantes, vendo que Deus ainda o abençoou em meio a tudo isso, Deus o preservou, e agora ele cai em si e volta para o lugar, inclusive, que ele edificou um altar para o Senhor. Às vezes nós precisamos olhar para esse caminho que nós estamos percorrendo. Você precisa olhar para o caminho que você empreendeu contra Deus. Quando foi que você começou a caminhar contra o Senhor? Quando foi que você começou a se esquecer de Deus? Quando foi que você abandonou o quarto de oração? Quando? E começar a refletir sobre onde estava a minha motivação, a sua motivação. Em cada ponto, em cada curva, Abraão deve ter aprendido sobre sua conduta. Pense Abraão retornando, eu passei por aqui. Aqui foi um ponto onde estava motivado, mas de que forma? Em só buscar o meu benefício. Eu esqueci da promessa de Deus. Aonde foi que você parou? Você precisa fazer o caminho de volta. Sabe quando a gente perde algum objeto de valor em casa? Perde a chave, perde alguma coisa, algo que você... Nossa, estou desesperado. O que é que todo mundo fala? Vamos fazer o caminho que você fez. Não é assim? Aí você vai, não, eu passei por aqui. No seu pecado, na sua vida, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que voltar. Minha vida está totalmente desorganizada financeiramente, economicamente. Você precisa fazer o caminho de volta. E pensar aonde você estava e por onde você percorreu e por que você percorreu aquele caminho. Você precisa avaliar, porque o estado que você está hoje é porque você foi até esse lugar. E você precisa agora avaliar. Você precisa ponderar. E retornar, como diz Cristo a esta igreja, ao primeiro amor. Retornar em cada curva, em cada momento. Abraão deve ter aprendido sobre sua conduta. Ver a sua esposa sob os seus cuidados do seu lado. O pior constrangimento para Abraão deveria olhar para o rosto de Sarai.
O maior constrangimento para Abraão era ver que Deus restituiu tudo aquilo que ele abriu mão, que ele transgrediu. E o que você abriu mão por causa do seu pecado deliberado? Qual foi as concessões que você foi fazendo? Você precisa retornar, meu irmão. Você precisa avaliar e enxergar o pecado na sua vida. Amado, Abraão deve ter aprendido sobre sua conduta, olhar para sua esposa, sua família, suas posses. Imagina a cara de Abraão, constrangido, lembrando que as pragas foi um sinal divino de cuidado. Deus mandou a praga justamente para voltar Abraão em si. Então, ou seja, Deus nos reconduz, a perseverança dos santos é uma doutrina na qual nós cremos, mas isso não é romântico não, tá, irmão? Isso não é nem um pouco romântico. O texto não diz, mas quantos será que morreram com as pragas? Assim o meu pecado e o seu pecado. Deus certamente, se você é um filho dele, ele vai te castigar e vai te reconduzir, mas a duras penas. A duras penas. Então avalie a sua vida, irmão. Porque a perseverança dos santos não é romântica, não. E vai te trazer grande vergonha para você e para mim, se continuarmos neste caminho que estamos percorrendo. Um caminho de pecado. Apocalipse 2, 4, capítulo 2, 4 e 5. Contra você diz Cristo. Porém tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. Abraão abandonou a promessa? Quando foi para o Egito? Abandonou. Lembre-se, olha só o que Cristo... Lembre-se! Volte! Pondere, lembre-se! De onde você caiu? Aonde que começou? É lá que você precisa voltar. Arrependa-se! E pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Arrependa-se. Aí você lembra do que lemos na confissão de fé? Que Deus, sim, nos traz o arrependimento. Mas isso não significa que você precisa lembrar, que você precisa reconhecer e você precisa confessar isso. E ele parte do sul até Betel. Nessas palavras, Moisés, então, ensina que Abraão não descansou até que retornasse a Betel. E às vezes essa jornada é muito mais difícil do que a ida. Retornar é muito mais difícil do que você ir deliberadamente. Você perguntasse para Abraão, Abraão, foi mais fácil você ir para o Egito ou voltar dele? Com toda a certeza, a absoluta certeza, foi muito mais penoso pelo constrangimento, pelo reconhecimento, pela vergonha, a volta para Canaã. Amados, assim ele passou do sul até chegar a Betel, até o lugar de sua tenda, onde estava no início, quando ele entrou pela primeira vez na terra de Canaã. Verso 4 e último. Até o lugar do altar, que dantes ali fizera. E ali invocou Abrão o nome do Senhor. Aqui está a prova de que voltar para cá era um ato de fé, e de que ele retomou a sua sobriedade sobre a promessa de Deus. Mas ele teve que retornar, irmão. Até o lugar do altar dantes ali fizera. Isso aqui não está aqui escrito por Moisés à toa. Isso aqui não é um texto perdido. Para lá ele foi, não somente porque ali tinha tido a sua tenda, mas porque ali ele tinha tido anteriormente o seu altar. E embora o altar não mais estivesse ali, porque provavelmente ele mesmo teria destruído, como alguns
comentaristas vão dizer, porque não podemos esquecer que os cananeus estão aqui, né? E eles poderiam profanar o altar, então o altar era erigido conforme ele chegava, depois ele tirava. Então, amados, ele veio ao lugar, o texto é claro, ao lugar do altar. Não é o lugar da tenda, não é o lugar, não sei, da árvore, do carvalho, não, é o lugar do altar. E o que se faz em um altar? Se adora a Deus. Oferece o sacrifício como sombras, remetendo-se a Cristo. Então, o que ele lembrava? O caminho de volta, ele estava com que na mente? Pensa agora em Abraão voltando, olhando para Sara. O que eu fiz na minha vida? O que eu fiz? Onde que eu estava com a cabeça? Pensa em Abraão, olhando para Ló, olhando para os seus servos, vendo tudo que ele ganhou do Egito. É olhar para aquelas posses que ele trouxe do Egito, olhar para um camelo que seja, era relembrar de tudo que ele fez lá. Um camelo. Às vezes, amados, para que você retorne, você precisa olhar bem fixamente para aquilo que já te acompanha. Às vezes os irmãos brincam, né? Mas eu olho para o dedo do meu pé, que eu não tenho o dedão, mas eu olho para ele e eu tenho lembranças. Do que eu estava fazendo naquela noite em que eu perdi ele? De que tipo de vida eu estava levando? Deus me deu uma marca pro resto da minha vida. E às vezes essa marca é boa. Por mais que não me traga lembranças de algo ruim, mas me lembra justamente da onde que eu saí. E da graça que me foi concedida e me preservando. Olhar para aqueles camelos e para aquelas posses, Abraão tinha memórias. E agora ele tem algo em mente em todo esse caminho, voltar para o lugar onde ele abandonou. E você? Talvez você esteja no caminho para o Egito. E talvez antes seja melhor você parar, avaliar sua vida e voltar para onde você abandonou. Antes de chegar lá. Antes de ganhar uma marca. Antes de vir a consequência grave do pecado. Rompa antes. Rompa antes. Um lugar especial, amados. Nós precisamos ser lembrados e devemos aproveitar todas as oportunidades para nos lembrar dos nossos votos solenes. E talvez o lugar onde eles foram feitos. Por exemplo, você tem que se lembrar do momento quando você se batizou. De quando Cristo te chamou. É ali que está o seu altar. Você tem que lembrar de quando que Ele te tirou das trevas. De quando Ele te concedeu graça. E daquele momento você disse, agora a minha vida é sua, ó Cristo, meu Senhor. E não viver mais para si mesmo. Lembrar desses votos e caminhar conformidade com esses votos. Abraão está voltando para o lugar onde ele tinha as memórias de um relacionamento com Cristo. Amados, talvez o lugar onde eles foram feitos possa nos ajudar a trazê-los de volta à nossa mente. E, portanto, deve ser bom que visitemos esse lugar com frequência. O fato de Abraão ter tido esse cuidado indica o seu desejo de recuperar a sua experiência com Deus. Esse lugar é simbólico e significativo. E se você pensar, amados, no Egito Deus envia pragas. Em Canaã, no verso 14, o Senhor fala diretamente com Abraão. Aonde que é melhor você estar? Aonde Deus envia pragas? Onde Ele fala diretamente com você? O verso 14 é claro. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele, eleva agora os teus olhos e olha para o lugar em que estás, para o norte, para o sul, e para o leste e para o oeste, porque toda a terra que tu vês para sempre eu te darei, e a tua semente. Mas é aqui que ele fala. Em todo o percurso que ele estava indo para o Egito, Deus estava como? Só dando corda.
Cuidado com o silêncio de Deus. O silêncio de Deus pode ser em consequência da sua comunhão que está sendo quebrada com Ele. Por causa de pecados. Porque Deus fala. Fala na sua palavra, fala aos nossos corações, nos direciona, nos instrui. E isso não é nada místico, isso é real. Agora, se você tem vivido uma vida monótona, uma vida apática, uma vida onde Deus não fala, avalie a sua vida. Veja o lugar onde você deixou Deus. Veja o lugar onde o orgulho cresceu no seu coração. Veja o lugar onde a sua independência e a sua autossuficiência tem lugar de primazia no lugar de Cristo. Porque Cristo não divide seu trono com ninguém. Avalie isso. No Egito, Deus envia praga. Em Canaã, ele renova a promessa com Abraão. E ali, veja a conclusão. Invocou Abraão o nome do Senhor. Vocês lembram o que significa esse termo, invocou o nome? Primeiro aqui é uma recitação da verdadeira religião, que nós encontramos lá na descendência setita, vinda de Adão. Né? Lá no verso 26, capítulo 4. E a Sete também nasceu um filho, chamou o nome de Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Primeira coisa, significa verdadeira e sincera religião. Eles olhavam para Cristo, nos anais do tempo. Eles olhavam para a frente e enxergavam o Cordeiro de Deus que viria. Invocar o nome de Deus também está oferecer orações, sacrifícios e anunciar o nome do Salvador. Abraão então retorna e prega. Prega aos cananeus, prega e ora por aquele lugar, coisa que o texto não diz que ele fez no Egito. Tudo nos leva a crer que houve um lapso de 3 meses ou anos na vida de Abraão de incredulidade. Spurgeon escreve: o que você se arrepende? E Spurgeon diz: de todos os dias que eu não orei, de que eu não busquei ao Senhor e de que eu vivi para mim mesmo. Por que lemos no momento de contrição o Salmo 90? O próprio Moisés dizendo: a nossa vida é de 70 a 80 anos no máximo. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Porque se você souber contar os seus dias, você não vai passar esse período, esse lapso, que talvez perdure anos na sua vida, no silêncio de Deus e na transgressão. Nós não sabemos, por exemplo, quanto tempo Davi permaneceu sem ter a comunhão com Deus. Quando ele escreve o Salmo 51. Na nossa cabeça parece que tudo gira rápido, né? Mas a gente não sabe quantos anos foram agonizantes, se é que foram anos. E você quer provar disso? Ou é melhor você retornar para o local onde você abandonou, reconhecer o seu pecado, reconhecer que você é pobre e necessitado, fazer uma avaliação da sua vida, das suas motivações e falar: Senhor, me perdoa, mas eu quero recomeçar. Tem uma música que nós não cantamos, mas eu gosto da música. Não lembro agora de cabeça nem a letra inteira, mas tem uma parte que me chama a atenção, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. E é isso. E é isso que está no texto. E é isso que nós precisamos fazer. Porque o nosso coração é tão enganoso, irmão. E nos leva para caminhos longes. E é tão duro viver sem Deus, irmão. Que somente reconstruindo e recomeçando. Que Deus tenha misericórdia em nossas vidas. Porque invocar o nome de Deus, irmãos, está para se arrepender dos seus pecados. O versículo 4 nos faz lembrar do início da adoração formal.
que estava lá no capítulo 4, 26, que eu li para os irmãos. Descendência setita. A repetição de invocou o nome do Senhor e o eco da palavra antes, no verso 3. Indica para o autor que havia uma continuidade entre as raízes de adoração autênticas e a prática de Abraão. Nós vimos que o mesmo termo que foi empregado em Sete, na descendência setita, é o termo empregado aqui agora. Ou seja, Deus sempre preservou uma semente santa. Deus sempre preservou um caminho de santidade. E a pergunta que eu faço para você, você está neste caminho? Que é Cristo. Você está caminhando, como lemos em Isaías ontem. Os ímpios não podem entrar nesse caminho. Vocês leram isso? Vocês lembram? Eles não podem percorrer este caminho. Quem pode, então? Aqueles que passaram pela porta do aprisco, que é Cristo Jesus. Aqueles que se arrependeram de seus pecados. Eu tenho por mim que o caminho estreito e o caminho largo, eles são paralelos. E vira e mexe, a gente se debandeia para o caminho largo. E aí Cristo vem, pum, é aqui. É aqui que você tem que seguir. E graças a Deus por isso. Abraão é a prova viva disso. De que ele estava se bandeando para um caminho largo. Agradeça a Deus pela igreja que Ele te dá. Agradeça a Deus por todos os meios a qual Ele te faz perseverar na fé. Agradeça ao Senhor. Abraão invocou novamente, então, o nome de Javé. Depois de uma grande provação e culpa, consciência ferida, ele testemunha a respeito de sua decisão de, a partir de agora, seguir fielmente seu chamado. Refaça o seu voto, se necessário. Todos os domingos tem ceia do Senhor. A ceia não é só um consentimento, como nós veremos hoje na IBD. A ceia é uma renovação de votos. Retorne. Examine-se a si mesmo. Antes da ceia, examinar-se, amado, é para que você faça isso que estamos dizendo. E você diga para Cristo, Cristo, eu quero recomeçar. Eu quero iniciar novamente. Eu quero que o Senhor me conduza pela sua mão direita. Eu quero estar com o Senhor. Renove seus votos. E é isso que Abraão está fazendo. Todas as pessoas de Deus são pessoas, amados, que oram. Certamente Abraão, invocar o nome de Deus, está orando. Está falando com Deus. Isso é tão difícil de encontrar, amados. É tão difícil encontrar um homem vivo sem respirar, quanto um cristão vivo sem orar. Aqueles que desejam ser reconhecidos como justos com o seu Deus, devem ser constantes e perseverantes no serviço a Deus. E não abandoná-lo. Abraão não deixou sua religião no Egito, como muitos fazem nas suas viagens, porque muitos começam e aí vão dar uma visitada no Egito e ficam por lá. Não voltam mais. Vocês lembram a primeira frase em Êxodo capítulo 20, quando Deus entrega a lei moral? Se você não se recorda, eu leio para você novamente. E Deus falou estas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aplicando para dias atuais, o Egito, essa era corrompida e má de trevas, que Deus tirou todos os seus filhos. Nos transportou, não foi isso que vimos em Colossenses? De um reino de trevas para o reino do seu amado Filho, que é um reinado de luz. Nós saímos do Egito também. Mas alguns, não é porque está na igreja, mas permanecem no Egito. E às vezes dá uma visitada lá e ficam lá, e não voltam mais.
Abraão, ele retorna. E quando não podemos fazer o que desejamos, devemos nos preocupar em fazer o que pudermos nos atos de devoção. Quando nos falta um altar, que não nos falte oração. Devemos invocar o nome de Deus. É invocando o nome de Deus que nós recomeçamos, que nós renovamos o nosso voto. É participando da ceia do Senhor que declaramos a sua morte e falando: Senhor Jesus Cristo, aquilo que eu declarei um dia através do batismo, que eu morri para mim mesmo, morri para esse reino de trevas e nasci para o Senhor, que o Senhor gere isso no meu coração. A ceia, por certo, deveria ser um momento de prantos de toda a igreja, de reconhecimento, de invocar o nome de Deus. Porque Abraão retorna para o lugar do altar. O lugar onde se oferece sacrifício e aonde tem derramamento de sangue. E o nosso altar é a cruz de Cristo. É ali aonde recorremos e buscamos ao Senhor. Que Deus abençoe o irmão. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, somente o Senhor sabe os efeitos da sua palavra em cada coração aqui hoje. Mas pela tua graça, que conhece todos os caminhos que temos percorrido, aqueles quando estamos sozinhos, aqueles a qual buscamos pensando que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. O Senhor conhece. O Senhor sabe. Mas que possamos humildemente, pela graça do teu Santo Espírito, reconhecer e sair desse Egito e voltar, Senhor, pela tua graça, para o altar, para os nossos votos, para os nossos compromissos de vida para com o Senhor. Ajude a sua igreja, Deus. Me ajude, nos ajude, Senhor, porque precisamos do Senhor. Louvado, Deus, seja o seu nome. É o que te pedimos, Pai de amor. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos encerrar nosso culto com a leitura do catecismo. Que estamos progredindo aí cronologicamente, né? Catecismo ortodoxo, né? A lição 5, tá? A pergunta 12. Então eu vou ler a pergunta para os irmãos, por favor, respondam, né? Se de acordo com o justo julgamento de Deus, nós merecemos tanto castigo neste mundo e para sempre na eternidade por vir, como, então, podemos escapar dessa punição e retornar ao favor de Deus? Deus exige que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer completamente as reivindicações dessa justiça. Ou outro deve fazer isso por nós. No caso, como será a sequência do estudo, Cristo fez isso por nós, porque nós estávamos mortos. E até mesmo para retornar a esta comunhão com Deus, é necessário o arrependimento que Cristo nos fornece e nos dá. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos cantar mais um hino e eu vou despedir os nossos queridos irmãos. Mas o Senhor
Assim seja, meus irmãos. Oremos. Pai de amor, obrigado por este culto, nesta manhã, no dia do Senhor, pela tua graça que mais uma vez é derramada sobre o seu povo. E Deus, que possamos pensar nesta palavra, que possamos, Deus, nos arrepender, que o teu Santo Espírito ajude esses irmãos, ajude a todos nós, porque precisamos da tua graça. Louvado seja o Senhor. Nos dê um dia de comunhão, Pai, porque hoje é dia do almoço do amor, a festa do amor, assim como a igreja primitiva comemorava. Um dia onde permanecemos juntos com a tua graça, Deus, assim nos sustentando e nos conduzindo. Que o Senhor abençoe a cada um e nos dê um dia na tua presença. Em nome de Jesus que oramos. Amém.